Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Marcelo Cabeleireiro, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu já falei aqui a respeito dos cenários que nós estamos começando a habitualmente assistir aqui na Assembleia Legislativa. E devo dizer que sou tomado pelo sentimento de tristeza, profunda tristeza, porque o que tem acontecido, o que aconteceu hoje, significa ação que desqualifica o parlamento de qualquer estado, de qualquer país. Isto daqui é para nós ocuparmos a tribuna e discutirmos as possibilidades que poderão existir de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, as dificuldades como deverão serem superadas e ir no rumo de garantir para todos e para todas uma condição de vida melhor. É esta a função. É claro que para a gente exercer essa função, precede duas funções que são fundamentais na nossa atividade parlamentar, que é a ação de nós trabalharmos aqui o que eu chamo de elaboração legislativa, produzir leis, produzir legislações. E a segunda função fundamental é fiscalizar as ações do Executivo. Então, quando aqui se critica uma atitude insana do governador do estado do Rio de Janeiro, ao subir num helicóptero, junto com policiais, para realizar uma ação de abate, isto daí, a crítica, ela é totalmente correta, procedente e não poderia ser diferente da nossa ação de fiscalizar as ações do Executivo. O governador não foi eleito para fazer esse tipo de coisa que a gente está assistindo no dia a dia. É assistido, é visto, é ouvido pela sociedade como um todo atualmente e que está exatamente dando demonstrações de não aceitar esse tipo de procedimento por parte daquele que se diz governador do estado do Rio de Janeiro. A situação do estado do Rio de Janeiro é lamentável. A situação financeira é lamentável. As políticas públicas estão totalmente abandonadas. É só ir nos hospitais. Quando fizer visita a vários hospitais, depois a gente vê que a Secretaria de Educação está parada. É ir nas escolas, nos estabelecimentos de ensino do estado do Rio de Janeiro e sair de lá, também chegar à conclusão de que a administração da política pública da educação está parada. E isso daí acontece com a cultura, isso daí acontece com a agricultura. Hoje mesmo recebemos a visita do pessoal da Emater. A Emater está parada, desde que começou esse governo, está parada. E a Emater é uma empresa que presta relevantes serviços
ao Estado do Rio de Janeiro, através de sua assistência aos agricultores do interior do Estado do Rio de Janeiro. Era isto sim o que nós devíamos estar discutindo aqui, em plenário. Como que deveria ou deve ser a saída exatamente de todos esses problemas que são colocados no dia a dia na nossa frente de forma muito clara. Isto daí, esta casa não está fazendo nada. Ouvido de mercador. Agora, xingar, dizer que a arma é vida. Aliás, saiu uma vez uma matéria no Jornal Nacional mostrando um parque de tiro, e o cidadão que estava dando a entrevista, vestido uma camiseta, que era um dos instrutores do parque de tiro, e na camiseta dele, o cruzamento de 2 revólveres em forma de V, e no centro, exatamente, uma caveira. Então significa, ali estava o símbolo, a simbologia de que a arma não é vida, a arma é a morte. A arma é a morte. Então aqui já foi ocupado o microfone por deputados exatamente para dizer que a arma é vida. E por aí vai. Uma forma de usar um vocabulário que não é o vocabulário mais adequado para se utilizar neste parlamento. É um palavrório tosco, desrespeitoso. Desrespeitoso não com quem ele está querendo atingir, que é exatamente um colega, também deputado. É desrespeitoso com a sociedade que está lá fora assistindo e não admite de forma alguma este tipo de espetáculo horroroso. Então, é claro, isto acontece porque o governador, lá em cima, estimula o tempo todo esse tipo de procedimento. Eivado de ódio, eivado de violência, eivado de vingança, eivado de bravatas, eivada de ações que no mínimo são ações consideradas, que poderão ser consideradas ações criminosas. Então, a deputada Renata Souza, colega nossa de bancada, presidente da Comissão de Direitos Humanos, o que ela fez ao denunciar a atitude insana do governador foi cumprir exatamente com a sua função de deputada, e para isto ela foi eleita. Fiscalizar, e na medida que identifica o absurdo, o erro, a violência, denunciar. E foi o que ela fez. E aí, deputados aqui, que não tem nenhum compromisso, de melhorar as condições de vida da população fluminense, querer simplesmente se arvorar exatamente de que ela deveria ser caçada. É muita petulância, é muita ignorância, é muito desconhecimento. É totalmente, é como eu digo, uma atitude totalmente desbussolada, sem rumo, não tem preparo. As pessoas que estão agindo aqui desta maneira, aqui no plenário, têm demonstrado que não tem preparo, têm demonstrado que não tem conteúdo, inclusive para fazer o debate como deve ser, o debate de forma civilizada. Não precisa concordar. Aliás, já dizia que o dissenso, eu sempre falo,
eu não sou muito a favor do dissenso. Eu acho que nós devamos ter a capacidade de administrar o dissenso. E aí quem não tem, parta exatamente para procedimentos e atitudes que são totalmente inadmissíveis no debate sério, no debate que deva ser feito com elegância, neste plenário, nesta Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, senhor presidente, eu queria deixar aqui, para finalizar, o meu total apoio, e não só apoio, comprometimento com tudo aquilo que tem sido defendido pela companheira nobre deputada Renata Souza. Deixar aqui que nós estamos juntos. Ela honra o mandato para o qual foi eleita e está honrando muito bem. E não aqueles que com ação coletiva, difusa, deslustra através da forma tosca como se comporta no plenário, desqualificando a ação nobre que deva ser exatamente do Parlamento, principalmente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, senhor presidente.